Olá! No nosso Dicas de Leitura de hoje, estaremos conversando com a escritora Raquel Ribeiro. Raquel vem nos acompanhado na Semana Municipal do Livro Infantil, em cada uma das últimas edições, tem nos acompanhado no Clube da Leitura e é uma parceira em vários momentos formativos na rede, não somente com os estudantes, mas também com os profissionais. Raquel, que alegria recebê-la! Muito obrigada, por participar conosco de todos os projetos literários que a gente tem convidado. E eu queria hoje conversar um pouquinho mais como nasceu a Raquel escritora, porque nós conhecemos as obras, dentre as tuas 7 obras, 6 fazem parte do nosso acervo literário, e eu gostaria de saber como começou a tua escrita. Olha, eu acho que eu sempre quis ser escritora, aquela coisa de sonho de criança, né? Eu fazia já uns gibizinhos, eu desenho muito mal, mas fazia, tentava vender na rua, vendia para a família. E aí quando eu cresci, falei, bom, como assim, né? Como é que alguém se torna escritor? O que tem mais parecido? Aí estudei letras e comunicação, né? 2 áreas bem afins. E virei revisteira. Não é nem jornalista, não, revisteira. Sempre adorei fazer revista, porque dá esse fôlego, né? A gente pode brincar mais, se aprofundar mais nos temas. Claro que a gente continua sabendo um pouquinho sobre muita coisa, pouca coisa efetivamente sobre um tema específico. Até que depois de mais de 10 anos trabalhando em São Paulo, nas editoras Abril, na Símbolo, na Azul, eu resolvi conhecer algo diferente, bem diferente. Eu fui trabalhar no herbário, em plena São Paulo. Eu saía da Abril, pegava trem, ia lá pro interiorzinho assim, e aí aprendi a lidar com a salsinha, a cebolinha, a identificar, podar. Foi tão bom que eu decidi, bom, esse não é o meu trabalho, esse é o meu prazer, é a minha alegria, né? E comecei a fazer em casa, o plantio, a compostagem. Foi tão bom que eu resolvi sair de São Paulo e morar no sítio. Nesse momento, eu falei, bom, eu não vou levar terra e planta para um sítio. E ofereci para a dona do herbário as minhas minhocas, um saco cheio de minhocas. E ela aceitou e falou, bem, boa hora, porque as minhas minhocas fugiram. E, cara, que engraçado, minhoca foge? E fiquei com isso na cabeça, mudei, fui para Visconde de Mauá, estava lá já naquele clima bem gostoso, engravidei e um dia resolvi contar a história da fuga das minhocas. Então, é uma história real. Raquel, que lindo! Eu não sabia desse teu início e não sabia que a fuga das minhocas tinha sido o primeiro. Então, que interessante. E aí, então, veio essa vontade, esse movimento de trabalhar com a temática do meio ambiente. Os teus livros são tão especiais, eles trazem uma delicadeza, uma poesia com relação à questão do meio ambiente que acho que é um grande motivador para estar também nos espaços com as crianças, e principalmente pensar nessa temática numa literatura para as infâncias. Então me fala um pouquinho mais como é que foram surgindo os demais títulos. Então, esse livro daqui, quando eu escrevi a história, eu não sabia nada sobre minhoca, absolutamente nada. Tanto que eu passei para o ilustrador e falei, faz do jeito que você achar legal. Então as minhas minhocas têm olhos, né? Não tem dentes, mas elas têm roupinha, enfim. Elas são minhocas divertidas, assim como a barata e tal. Mas eu vi a responsabilidade de estar falando sobre algo que eu pouco conhecia. Eu contratei, não contratei, mas entrei em contato com uma especialista em minhocas. E ela, a Jerusa, me deu o embasamento todo para esse livro. Então, quando eu falo depois, nessa parte, como é que é a minhoca, quais são os tipos, qual o tamanho, quantos corações, né? Se ela não vê, como é que ela se orienta. Tudo isso foi com orientação da Jerusa. E a partir desse momento eu vi a responsabilidade de qualquer conteúdo que seja, que ele tenha um embasamento. E se eu não sei, eu vou procurar quem saiba. E isso acabou que eu fiz em todos os livros. Já que eu entrei nessa temática, né, eu estou voltando para a sua pergunta, para a questão ambiental, cada vez que eu trato um tema que tem
algo específico, muriqui. Quem sabe sobre os muriquis? Pouquíssimas pessoas. Eu sabia pouco, eu achava encantador o que eu conhecia, mas procurei um especialista em muriqui para dar consultoria. E olha como vem detalhes. Numa das ilustrações do muriqui, eu passei para ele quando estava já na fase de rascunho, é quando a ecológica ela é pega. E tem que pegar mesmo para proteger, porque o muriqui se separa. Eu tinha feito aqui uma cesta de frutas para a muriqui lá pegar a fruta e assim ser capturada. Me pareceu óbvio, porque eu sei que é assim que se... Não, a muriqui não. Tem que ser com esse especificamente, com algo que anestesia, que ela cai, que ela vai ficar um bom tempo, até de ser colocada numa gaiola. Enfim, é um detalhe, mas eu fico feliz que eu não tenha errado em nenhum detalhe do livro. Raquel, o Fome de Quê? A gente fez o lançamento numa das nossas edições da Semana Municipal do Livro Infantil. E ele realmente tem circulado bastante nas nossas unidades. Mas como nós temos diferentes títulos teus, e como tu tens ido também com uma certa frequência às nossas unidades educativas, eu gostaria que tu compartilhasse um momento especial, dentre tantos, algo especial com essa ligação entre a tua obra e os nossos estudantes. Valesca, que bom que você perguntou, porque eu tenho um carinho muito, muito especial por esse livro. É uma temática que não é fácil, né? É veganismo. E tem gente que não quer de jeito nenhum que mexam no próprio prato. Então, o monge, ele teve a sensibilidade de atrair o leitor, atrair o pai do leitor, fazendo umas coisas muito fofas. As ilustrações são muito queridas. E quem não gosta de um gato? E essa daqui é legal com as crianças, porque quando eu mostro o livro, eu falo, é sobre o que esse livro? Um gato? Não, não é sobre o gato. E aí eu pergunto, bom, quem acertar vai ganhar um livro. E sempre tem um que acerta, né? Porque aí começa, o que tem no sanduíche? O que falta no sanduíche? E alguma das crianças percebe. E isso acontece o mesmo que eu faço com o Pablo. Quando eu pergunto, quem é o personagem do Pablo? É o boneco de neve? Não, é o boneco... é a pessoinha que está lá na casinha? Não, não é. Aí acham que é o símbolo da editora. Não, não é. Aí eu falo, abre, ganha distância, né? Tenta ver além do que tá na capa. Sempre tem alguém que percebe. O boneco de neve, né? Para quem não percebeu, tá aqui a barriguinha dele e o braço. Que delícia essa conversa. Como é gostoso te ouvir falar sobre a produção, sobre aquilo que te motiva a escrever. E eu espero que realmente a gente continue tendo muitas atividades juntas, que essa parceria se fortaleça e que tu continues estando conosco na rede municipal de ensino em cada uma das nossas unidades educativas, porque é um presente ter a tua presença nas nossas unidades. Muito obrigada.